Você já leu O Homem Duplicado? Vai ser tenso não dar spoiler, mas vamos lá, vamos lá. O Homem Duplicado, escrito por José Saramago, foi lançado logo em seguida do autor receber o Prêmio Nobel da Literatura e é uma grande contribuição para o mundo da literatura esse livro. José Saramago inteiro, na verdade, mas esse livro principalmente por abordar um tema muito recorrente, que é o duplo. Antes da gente se aprofundar mais no estilo do José Saramago, vamos contar um pouquinho como é a história desse livro. Ele conta a história de Tertuliano Máximo Afonso, um professor de história que não gosta muito do seu nome, Tertuliano, mas é um professor normal, tá travado num livro lá há várias semanas que ele não consegue passar, ele lê sempre de pouquinho em pouquinho, não sabe se namora ou não com a Maria da Paz, uma moça que ele conheceu há um tempo, trabalha no banco e tudo mais, ou seja, uma vida praticamente normal. Até que ele resolve, então, assistir um filme recomendado por um professor de matemática, colega de trabalho dele, um filme de comédia até, um filme assim, bem tranquilo, e beleza, ele loca esse filme, assiste, sem maiores problemas por enquanto, e vai dormir. Só que no meio da noite, naquela mesma noite, ele acorda com um sentimento meio ruim, parece que tem alguém na casa. Ele tem a nítida impressão de que tem uma pessoa na casa com ele. Ele procura em todos os cantos, cara, ele não consegue achar. Vai no banheiro, vai na sala, até quando ele chega na sala, ele olha o videocassete e pensa, putz, é no filme, tem algo errado no filme. E ele começa a assistir tudo de novo, até que então chega uma cena onde ele vê um ator secundário, não tinha um papel muito importante, que era muito parecido com ele, mas tipo, não é que lembrava, era praticamente idêntico. A única diferença era um bigode, que o Tertuliano não usava. Mas então ele viu que o filme era de alguns anos atrás, e ele foi buscar então nos álbuns de fotografia dele uma foto daquela época, e quando ele encontra, ele usava bigode também. A partir daí então, ele tem a certeza absoluta que aquele homem é um duplo perfeito dele. Ele vai na locadora, procura outros vídeos daquela mesma produtora, porque ele não sabe o nome do ator, não tem como ele descobrir, afinal o papel era bem secundário. Então ele começa a ver vários filmes daquela produtora, e em vários filmes ele reencontra esse ator, então começa a sua odisseia para encontrar então o nome desse duplo. Depois de muito procurar, fazer tabelas com os nomes dos possíveis atores que poderiam ser ele e tal, ele de súbito então tem a ideia de, ao invés de procurar na sequência cronológica, igual ele havia fazendo, ele foi direto no mais recente, no vídeo mais recente. E nesse, de fato, esse ator já tinha um papel melhor e tava o nome dele lá, então bem escancarado para quem quisesse ver. O ator se chamava Daniel Santa Clara. Tinha que ser. A partir daí, então, começa uma segunda quest do nosso protagonista, que é a de encontrar o endereço desse Daniel Santa Clara para, de algum modo, se encontrar com ele. Ao mesmo tempo que ele tem essa vontade de se encontrar com seu duplo, ele tem muito receio. Tudo que ele faz é sempre se escondendo bastante, sempre tentando manter a sua identidade preservada. Nesse meio tempo, a Maria da Paz ganha um papel maior na história. Ele usa o endereço dela para mandar uma carta para editora, emissora, como chama? Pra gravadora. Quase isso. Quase. E ela gostaria muito de ter um relacionamento mais sério com o Tertuliano, mas ele tá meio na dúvida ainda. Ele quer, mas quando ele tá sozinho ele pensa que não quer e tudo mais. Ou seja, ele tem problemas como todo mundo. Ele não é aquele protagonista resolvido, que já tem tudo certo, o herói perfeito no caso. Quem lê Saramago conhece, sabe que os personagens dele são muito humanos, são bem humanizados mesmo. Mas enfim, com essa carta que ele manda pra gravadora, ele consegue então o endereço do ator. Antes disso até ele tentou outras maneiras, como procurar na lista telefônica e tal, mas Daniel Santa Clara é o nome artístico para Antônio Claro. Mas beleza, depois que ele conseguiu então o endereço, ele começa a se disfarçar. Ele não vai como ele mesmo, né? Ele compra um óculos, um bigode falso. Chega um certo ponto que o Saramago descreve que ele disfarça até como ridículo até. Ele começa então a espionar o apartamento do ator, chegando até um ponto em que ele liga pra lá. Ele liga duas vezes. A primeira ele conversa com a Helena, a esposa do ator. E ela acha que é o próprio Antônio Claro falando com ela, porque até a voz é muito igual. E ele fala que não, tudo bem, mas não é uma pegadinha, ele liga depois.
depois. Numa outra ocasião ele liga de novo e consegue falar com esse duplo. E eles marcam então um encontro. O duplo fica meio receoso, mas vê que a voz realmente é muito parecida e aceita. Eles acabam se encontrando numa casa no campo que o ator tem. E lá eles tiram a dúvida de que realmente eles são idênticos em tudo. Eles chegam até a ficar nus na frente um do outro. E são realmente cópias perfeitas. Não são gêmeos abandonados ou trocados na maternidade. Não é fruto de clonagem, nada parecido. Não é uma obra de ficção científica, por exemplo. É uma obra de fantasia. E eles são idênticos simplesmente por serem, tá ligado? Não tem esse fator externo óbvio que mostra então o porquê dessa igualdade. Depois então que eles se encontram, o ator começa a ficar, como eu posso dizer, bem filha da puta, tá ligado? De certo modo ele vê esse encontro dos dois como uma afronta. O fato do Tertuliano ter encontrado ele, ter descoberto que eles são duplos, deixa ele bravo de certo modo, e ele quer se vingar de alguma maneira. E a maneira que ele encontra de se vingar é muito desgraçado, porque ele descobre que o Tertuliano chegou até ele através dessa carta no endereço da Maria da Paz. Logo ele associa então que Maria da Paz é a namorada ou esposa do Tertuliano Máximo Afonso, e então ele decide que quer passar uma noite com ela. O Tertuliano no primeiro momento ele fica indignado, ele fala: não, é óbvio que não, jamais eu deixarei você fazer uma coisa dessas. Mas o Antônio Claro usa então da chantagem, né? Fala que vai para os jornais, e o Tertuliano acaba então aceitando. E nisso o Antônio Claro tá na casa do próprio Tertuliano, ele deixa suas roupas lá então e pega roupas do professor e vai se encontrar com a Maria da Paz e leva ela para essa casa de campo. E eu tô quase chegando no final, tem que tomar muito cuidado para não dar spoilers agora. Vai ser complicado. Enfim, eu vou dar uma geral no final então. O Tertuliano não aceita essa provocação sem fazer nada. Ele pega as roupas do ator e vai passar uma noite com a Helena. Depois disso tudo acontece muita coisa, então eu vou parar o meu resumo por aqui, que é para não estragar a brincadeira de ninguém. Vamos falar então agora um pouco do estilo do Saramago para a gente poder fazer uma análise mais aprofundada. Num primeiro olhar, alguém que não tem o costume de ler muito, se pegar o livro do Saramago vai ficar meio louco. Parece que o livro não tem uma pontuação, porque a pontuação dele não é a pontuação padrão, mas isso é só um olho destreinado, só alguém que quer, sei lá, tá ligado quando você vai numa livraria e fala: pô, será que esse livro é legal? Tipo, e só passa o olho? Só quem faz isso é que diz que o Saramago não tem pontuação. Se você encontrar algum crítico, cara, falando que Saramago é ruim por causa da pontuação, esquece esse crítico, anula ele da sua vida, jamais veja uma crítica dele de novo, porque ele não sabe ler. O Saramago tem sim pontuação, muito boa por sinal. A leitura dele parece ser um pouco sobrecarregada porque tem parágrafos muito extensos. Os diálogos são entrelaçados, não tem parágrafo e travessão, são todos juntos, separados por vírgula e letra maiúscula. Mas isso acaba se tornando então uma identidade muito forte na literatura do José Saramago, e é um aspecto positivo, na verdade. Esse diálogo todo entrelaçado, todo junto, passa uma noção de maior familiaridade. Pelo menos essa é a noção que eu tenho quando eu leio. Então, se você lê José Saramago e acha ruim esses parágrafos todos entrelaçados, é porque ou você já tem uma certa birra com o estilo, ou você não está dando atenção devida. Ou já tem um estilo próprio, né? Tipo, aí eles não se acostumam, tá ligado? Então. Mas aí é que tá, quando você vai ler livros, você tá lendo o autor, você não tá lendo simplesmente a obra, né? O autor dá um pouco de si, e isso é Saramago, tá ligado? Esses parágrafos entrelaçados é a assinatura do cara, né? É tipo um desafio, né, pra quem é leitor. Claro, sem dúvida. E falando então um pouco agora do tema do duplo que é abordado nesse livro, de fato é um tema já bastante antigo. No século XIX, vários autores falaram sobre o duplo. Por exemplo, Alexandre Dumas, o autor dos Três Mosqueteiros, aborda o tema do duplo no Homem da Máscara de Ferro. Dostoiévski aborda o tema do duplo no livro O Duplo. Guy de Maupassant, Machado de Assis, H.A. Hoffman, vários outros escritores abordaram esse tema. Por quê? O tema do duplo, ele aborda não só esse aspecto da ficção, mas sim um tema muito mais amplo, que é a identidade de cada um. Durante muito tempo se pensou que a nossa identidade era uma coisa única. Nascíamos com a nossa identidade e iríamos morrer com ela. E quando você aborda o tema do duplo, quando você aborda que existe uma pessoa que tem
uma identidade igual à sua, isso acarreta milhões de problemas, cara, principalmente no século XIX. A maioria dos livros de duplo estavam relacionados a doenças mentais. O do Saramago, escrito no século XXI, em 2005, se não me falha a memória, mudou um pouco. Essa é a contribuição dele. O tema do duplo, a questão da identidade igual à sua ainda existe, mas agora ela mudou em que aspecto? Agora a gente já sabe que nós não somos uno. Dentro de nós existem várias identidades diferentes. Você é uma pessoa quando está com seus pais, quando você está com seus amigos você é uma pessoa diferente, quando você está no trabalho você é uma pessoa diferente, todas fazendo parte de você mesmo. Confuso isso, né? Só que não, se você parar pra pensar, não. Eu tenho certeza que você, a hora que eu falei, você pensou, pô, é verdade, eu converso algumas coisas com pessoas que eu não conversaria com outras. Essa é a noção das várias identidades. E quando você encontra um duplo exatamente idêntico a você, que problema isso pode acarretar? Na vida dos dois, de fato, aconteceu um problema. A partir do momento que o Tertuliano descobriu esse duplo, ele não conseguiu ficar em paz. E quando o outro descobriu, ele também não conseguiu. E ele precisou, se vingar. Ou seja, essa questão da identidade ainda é muito complicada. Então, esse livro do Saramago é imprescindível, tanto no quesito lazer, é um ótimo livro, é um livro muito gostoso de ler, tanto quanto no quesito literário mesmo, científico. Ele tem um peso, uma qualidade literária muito grande, num assunto já há muito tempo abordado e que sempre se renova. Então, sem dúvida, aí uma ótima recomendação. Vale muito a pena você dar uma chance para esse livro. Espero que você tenha gostado da avaliação dessa obra. Se gostou, a melhor maneira de demonstrar é deixando um joinha no vídeo e mostrando o vídeo para os amigos de vocês, para o canal poder crescer. Então, se inscreva no canal, que é muito importante. Além de ajudar o canal a crescer, você acaba recebendo as novas atualizações na sua página inicial e incentiva pra caramba o nosso trabalho. Então a gente vai querer trazer sempre mais e mais. Eu tenho algumas sugestões para próximas resenhas de livros que eu já li e conheço relativamente bem. Então, votem aí embaixo quais vocês gostariam de ver. Pode ser Hamlet, de Shakespeare. Pode ser A Sombra do Vento, de Carlos Ruiz Zafón, um dos meus livros favoritos. E pode ser também o meu livro favorito de todos os tempos, que é Os Três Mosqueteiros, de Alexandre Dumas. Então, por favor, não se esqueça de deixar o comentário embaixo dizendo qual deles vocês gostariam de ver. E deixem qualquer livro, na verdade, que eu corro atrás também para conseguir uma resenha decente para vocês. E não deixe de conferir o meu primeiro vídeo, que eu falo de uma obra do Neil Gaiman. E também não esqueçam de ver o meu canal primário, que é sobre videogames, caso você goste de jogar. Então, dê um pulinho lá, você não vai se arrepender. Eu tô lá. Espero então que tenham gostado. Até uma próxima. See ya!